Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência, sempre bom ter você por aqui. E bom, pessoal, na edição de hoje, desse domingão, dia 30 de março, eu vou comentar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada de 7 jogos nesse sábado. E aí eu vou passar por cada um deles. E aí depois, rapaziada, eu quero comentar com vocês sobre duas notícias que saíram nessas últimas horas, bem, interessantes, né? Uma envolve o Boston Celtics e possíveis trocas de time para a próxima temporada, e a outra envolve o Domantas Sabonis. Então, são duas notícias que saíram ontem, que geraram aí um certo burburinho, né, nos bastidores da liga. E aí eu vou trazer aqui pra gente dar uma comentada. Antes de começar, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com os seus amigos. Meu nome é Luiz Fernando e vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show. Roda a vinheta. E vamos aqui começar essa bagaça. Vai! Beleza então, pessoal. Vamos iniciar falando sobre os jogos de ontem. E o primeiro jogo que eu vou comentar é Magic e Kings. Esse foi o jogo que abriu a rodada de sábado, o jogo lá em Orlando. E vitória dos donos da casa. Orlando Magic venceu fácil a equipe do Kings por 121-91. Vitória muito tranquila. Muito tranquila. Paolo e o nosso querido Franz Wagner comandaram o atropelo do Magic. Franz Wagner, 21 pontos. Paulo Banchero, 24, com 6 rebotes e 6 assistências. Jogo muito dominante do Magic. Do começo ao fim foi superior. Abriu uma baita vantagem no primeiro quarto e no terceiro foi onde o Magic liquidou a fatura, né? Meteu 37-20 no terceiro quarto. Ali o jogo acabou. Sacramento não conseguiu ter uma boa atuação, a defesa foi horrorosa, o ataque foi muito pouco produtivo. Tirando ali o DeRozan, que veio para 21 pontos, restante do time, cara, muito abaixo, claro. Mérito também da defesa do Magic, que é uma das melhores da NBA. Pra mim, só perde pra do Thunder. Absurda a defesa do gigante. Mas a defesa do Magic é fantástica. Mas teve também muito de falta de eficiência, de criatividade mesmo do ataque do Kings. O Kings ontem teve 25% pra 3. Cometeu 16 turnovers. Foram só 17 assistências no jogo. Então é um ataque que no papel parece ser muito bom, porque tem Sabonis, tem Keegan Murray, tem DeRozan, tem Lavine, tem Keon Ellis, tem Valanciunas ali, Malik Monk e tal, mas na prática é um ataque que oscila bastante. E quando enfrenta uma defesa muito boa, Kings costuma ter dificuldade. E aí quando o ataque não funciona, dificilmente o Kings vai vencer um jogo, cara, porque a defesa é muito fraca, é uma das piores defesas da NBA. Pegando até aqui a classificação defensiva do Kings na temporada. Pegando aqui os times que mais cedem pontos por jogo. Sacramento é o 21º em pontos cedidos. 115,8, cara. É uma defesa muito fraca. E aí, se o ataque não vai bem, não tem como. Dificilmente Sacramento vence, e ontem foi o caso. O ataque foi mal. Orlando soube capitalizar em cima disso e saiu com este belíssimo resultado. Essa aqui foi a 36ª vitória do Magic e a 38ª derrota do Sacramento. Tá? Destaques do jogo, como eu já falei, Franz Wagner e Paulo Banchero. Na sequência, a gente teve o Brooklyn Nets
vencendo no sufoco a equipe do Wizards por 115-112. Foi um jogo onde o Wizards foi melhor no primeiro tempo, foi pro intervalo vencendo, até com uma vantagem boa. Só que no segundo tempo o Brooklyn Nets cresceu. Defensivamente o Brooklyn conseguiu fazer um bom trabalho. E ofensivamente o time teve algumas peças aparecendo bem, né? O nosso querido Noah Clowney apareceu bem no segundo tempo. O Jalen Wilson apareceu bem. Tyrese Martin apareceu bem. E aí, com o segundo tempo bem bom, o Brooklyn conseguiu sair com o resultado, 115-112. Brooklyn chega a 24 vitórias na temporada e o Wizards a 58 derrotas. Campanha de 16 vitórias e 58 derrotas para o Washington Wizards, que busca aí, com todas as forças, ficar com a primeira escolha do próximo draft. Um cara que eu acho que merece um destaque aí no time do Wizards, apesar da derrota, é o AJ Johnson, o moleque que chegou, né, ali. Ele veio do Bucks, não foi? O AJ Johnson? Veio do Bucks, não veio? Acho que foi do Bucks. Ele foi, né? Ele foi na troca do Kyle Kuzma. AJ Johnson jogou bem, tá? 20 pontos, 3 bolas de 3. Bom jogo do menino. Vale aí destacar. Jogou 42 minutos. Foi quem teve a maior minutagem no time do Wizards. Então acho que vale aí destacar o garotinho. Fala, garotinho! Craque Neto, fantástico. Grande inspiração, Craque Neto, viu? Me inspiro muito nele. Craque Neto. Foda demais. Seguindo, tivemos o Miami Heat vencendo fácil a equipe dos Sixers por 118-95. O Philadelphia jogando em casa. Não conseguiu fazer nada, né? Miami dominou de ponta a ponta, fez um ótimo primeiro tempo. E no terceiro quarto foi onde o Heat, de fato, fechou a conta, né? Com a parcial de 34-22. Miami foi pro quarto período já com o jogo decidido. E aí foi só questão de administrar e garantir a sua 33ª vitória. Já a Philadelphia chegou à marca de 51 derrotas na temporada. Destaque do Heat, Tyler Herro. 30 pontos, 7 assistências, mais uma grande atuação do menino Herro. Disparada a melhor temporada dele na NBA. Temporadaça do Tyler Herro, que, na minha opinião, é hoje o cara desse time do Heat. Não sei o que o Heat vai fazer na off-season, se vai tentar uma grande troca por alguém, se vai atrás de um grande nome. Mas se eu fosse Miami, eu montaria um time pro Tyler Herro, tá? Eu montaria um time pro Tyler Herro, porque eu acho que o moleque tem muito potencial. Aquele Tyler Herro peladeiro de outros tempos, ele não existe mais. O que a gente tem hoje é um Tyler Herro focado, um Tyler Herro maduro, um Tyler Herro que parece pronto pra ser a cara de uma franquia. E eu acho que ele pode sim ser a cara desse Miami Heat. Eu sei que ele é jovem, eu sei que ele ainda não se provou em playoff, ele também tem questões físicas, a gente sabe, Tyler Herro é um cara que na carreira dele ele sofreu muito já com lesões, já desfalcou o Heat em momentos importantes, em vários momentos. Mas eu acho que nessa temporada ele se provou um cara pronto, mano. É a temporada onde ele mais jogou, tanto em termos de números de jogos, como em qualidade de basquete. Já são 71 jogos pra ele na temporada, 23,7 pontos de média, com 5,6 assistências. Tyler Herro virou um jogador completo. Ele não é um simples cestinha, ele não é um simples arremessador. Ele é um jogador completo, é um cara que pontua nos 3 níveis. É um cara que arma jogo, que cria jogo pro Heat. E é um jogador decisivo. Um cara que já decidiu alguns jogos pra Miami nessa temporada. Então, eu realmente consigo sim ver um mundo onde Tyler Herro lidera esse time do Heat e lidera bem, tá? Lidera com competência, com qualidade. Eu, se fosse Miami, realmente já começaria esse novo projeto
tendo em mente que o Tyler Hero é o cara do time. Montaria um time pra ele, faria movimentações pensando em potencializar o jogo do Hero. E pra mim é isso, cara. Pra mim ele é o cara desse time do Heat. O Bam Adebayo é muito bom, mas pra mim o Tyler Hero, ele com mérito, ele pegou essa vaga de dono do time com a saída do Jimmy Butler. É o que eu penso. Eu realmente sou muito fã do Tyler Hero. Gosto demais dele. Gosto demais do Tyler Hero. Baita jogador e ontem foi muito bem. Um outro que merece destaque, rapidinho, Alec Burks, tá? 6 bolas de 3 para Alec Burks, jogando muito bem. Merece destaque aí no Miami também. Aí a gente teve, talvez, a grande surpresa da rodada, que foi o Dallas vencendo o Bulls em Chicago, né, cara? O Bulls que embalado aí, né? Conseguindo grandes resultados. Vinha daquela vitória absurda contra o Lakers, né? Aquela virada absurda. Chicago recebeu o Dallas, que tá naquela, né? Altos e baixos e tal. Chicago muito favorito. Muito favorito. Só que em quadra o que a gente viu foi um Dallas jogando muito bem. Né? Claro, o Dallas teve seus momentos de oscilação durante a partida. Tomou uma pressão absurda ali no final. Mas conseguiu segurar o rojão, cara. Conseguiu segurar a pressão, fez ali uma reta final de primeiro tempo muito boa, né? Encaixando ali uma run de 15-2, se não me engano, que colocou o time na frente, indo pro intervalo. E conseguiu segurar a pressão, cara. Anthony Davis aparecendo bem, Dinwiddie aparecendo bem, Klay Thompson fazendo um bom jogo. Fazendo um muito bom jogo. Klay Thompson. PJ Washington jogando bem também. Anthony Davis jogando 30 minutos, né? Tendo mais tempo de quadra, impactando de forma bem positiva. 18 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 2 tocos. Foi muito inteligente ali no final do jogo, fazendo aquela falta no Vucevic. Então, cara, pra mim, foi um resultado excelente de Dallas. Kai Jones também, né? O maluco Kai Jones, aproveitando aí a chance que ele tá tendo, entregando mais um jogo muito bom. 15 pontos, 7 rebotes, 4 steals, 2 tocos, 7 de 8 nos arremessos, jogando muito bem o Kai Jones. Mais um ótimo pivô que Dallas arrumou, né? Dallas que tem pouco pivô, né? Daniel Gafford, Derek Lively, ainda teve que pegar o Kai Jones, né? Impressionante como o Dallas tá muito bem servido nesse garrafão. Anthony Davis, né? Falei dos pivôs, quase esqueci do Anthony Davis, né? Então, Dallas arruma mais um pivô pra essa rotação e, cara, grande vitória, mano. Grande vitória. Eu não esperava, tá? Sendo sincero, achei que ia dar Bulls pelo momento e por jogar em casa, mas não, cara. Dallas foi lá, conseguiu o resultado. Se mantém muito vivo na briga por play. Muito vivo. São 37 vitórias. Belíssimo resultado, cara. Belíssimo resultado. Pela parte do Bulls, cara, não foi um jogo ruim do Bulls. É que Dallas realmente foi melhor. Foi melhor ontem. Kobe White, Vucevic e Buzelis, os três passando dos 20 pontos. 28 pro Buzelis, com 9 rebotes e 6 assistências. 5 de 7 no perímetro. Impressionante o que tá jogando o Buzelis. Jogando muito bem um novato. Vucevic, 25 pontos. Kobe White, 25 também, com 11 rebotes. Que temporada do Kobe White. Quem deixou a desejar bastante ontem foi o Giddey. Ele que foi o grande destaque do Bulls aí nos últimos jogos. Ontem ele foi bem mal. 27 minutos em quadra. 3 de 12 no field goal. 0 de 3 para 3 pontos. 4 turnovers. Josh Giddey que tem problemas com Dallas, né? Foi horrível na série contra Dallas na temporada passada, né? Pelo Thunder. Inclusive foi naquela série onde ele carimbou a saída dele do Thunder. Depois daquela série era impossível ele ficar em Oklahoma. E de novo, sofrendo contra a Dallas, né? Está identificando o padrão. Identificando o padrão. Mas realmente ele foi bem mal e faltou. Né? Com o Josh Giddey um pouco melhor, talvez Chicago tivesse ganhado ontem. Mas eu sempre falo, né? O se não entra em quadra. O que entra em quadra é, né, os jogadores. E ontem
Dallas teve jogadores que individualmente apareceram e o coletivo também apareceu quando teve que aparecer. 37 vitórias para Dallas, 41 derrotas para Chicago. Com esse resultado, classificação, Chicago fica em nono, né, com 33-41 de campanha, empatado com Miami. E Dallas assume a nona colocação por conta da derrota do Kings, o que bota muita pressão no nosso querido Phoenix Suns, que agora tá a 2 jogos de Dallas e a 1 jogo de Sacramento. Essa briga pelas últimas vagas no play-in do Oeste vai ser muito boa, cara. Vai ser muito boa. Essa briga entre Dallas, Kings e Phoenix vai ser gostosinha. Gostosinha. Minnesota e Warriors, né? Sim, Minnesota, Warriors e Clippers, né, já garantiram aí uma vaguinha. Tem que ver quem é que vai pegar a 6ª colocação. Memphis tá com 2 vitórias a mais. Ainda tem a chance do Memphis sair do top 5, mas hoje a briga pela 6ª vaga tá entre Clippers, Warriors e Minnesota. Então, um desses 3 vai pro playoff e 2 vão pro play-in garantido. Então a disputa é mesmo pro 9º e 10º lugar. E aí a gente tem 3 times para 2 vagas. Eu achava que Phoenix ia ficar com essa vaga. Achei que Phoenix e Kings iriam ficar com essas vagas. Mas Dallas, cara, 2ª vitória seguida. Anthony Davis jogando bem. Sei lá. Talvez Dallas tire um desses 2, cara. Talvez Dallas tire um desses 2. E hoje, pela inconsistência, talvez eu apostasse no Phoenix saindo. Mas vamos ver. Já tem aí, né? Já tem aí um tempo para as coisas mudarem. Bom, seguindo aqui, tivemos Lakers e Grizzlies, né? Eu que já soltei o pós-jogo dessa partida. Não vou me estender tanto, vou só comentar por cima. Eu já fiz vídeo, né? Mas assim, o Lakers venceu a equipe do Grizzlies por 134-127. Esse que foi o primeiro jogo do Grizzlies sem Taylor Jenkins, né? Primeiro jogo pós demissão do Taylor Jenkins e perdeu. E não mostrou muita coisa diferente, claro. Primeiro jogo sem um cara, primeiro jogo do treinador novo. Mas assim, não teve nenhuma mudança nítida, pelo menos ao meu ver. Para mim, Memphis foi o mesmo dos últimos jogos. Um time frágil na defesa, mas com muitas peças no ataque. Não acho que Memphis fez um jogo ruim, tá? Não acho. Mas a defesa pecou bastante, né? Cedeu muito arremesso pro Lakers, que teve ontem um aproveitamento muito bom no perímetro. O Lakers fechou o jogo com 19 de 43 para 3 pontos. Lakers também teve um trabalho de bola em meia quadra, em transição, que eu gostei bastante. Foram 30 assistências distribuídas. Tanto o Reeves como o Luka flertaram com triple-doubles. O Luka veio para 29 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. O Reeves veio para 31 com 7 rebotes e 8 assistências. Os dois jogaram muito bem, foram os grandes nomes do Lakers no jogo. O LeBron, depois de uma sequência de jogos bem ruins, desde que voltou de lesão, incluindo contra o Bulls, onde ele entregou a paçoca no final, LeBron finalmente jogou bem, cara. 25 pontos, 8 assistências, 3 steals, 1 toco. Gostei bastante do jogo do LeBron. Disparado, o melhor jogo dele pós-lesão. E teve outros caras aparecendo. Hashimura fez um jogo bem seguro. Finney Smith fez um jogo bem seguro. Gabe Vincent fez um excelente primeiro tempo. Então, eu não acho que o Memphis jogou mal, mas o Memphis deu espaço e o Lakers aproveitou. O Lakers soube capitalizar em cima das falhas defensivas do Memphis. A defesa do Lakers apareceu em alguns momentos, né? Em outros também não apareceu, tanto que, de novo, o Lakers, né, teve uma dificuldade enorme em segurar vantagens toda hora. Memphis ia lá, Lakers ia, abria vantagem, Memphis ia, empatava e virava. Isso aconteceu durante todo o jogo, incluindo no quarto período. Mas diferente do jogo do Bulls, né, onde o Lakers derreteu, dessa vez não, o Lakers conseguiu retomar ali no final e até teve um fechamento de jogo tranquilo. Então, boa vitória do Lakers. Lakers precisava de uma vitória dessa depois da derrota para o Bulls, né? Precisava dar uma resposta, conseguiu. Chegou a 45 vitórias.
E o Memphis sofreu sua 30ª derrota. Ja Morant voltou bem de lesão, 22 pontos, 10 assistências, bom jogo dele. Desmond Bane jogou muito bem, 29 pontos. JJJ veio para 24, mas não foi suficiente para evitar a derrota do Memphis, que agora tem ainda 2 vitórias a mais que Warriors, Minnesota e Clippers, mas assim, não tá 100% garantido no playoff ainda. Então, é bom o Memphis ficar esperto nos próximos jogos. Indo aqui para os últimos 2 jogos, a gente teve o Thunder atropelando o Indiana Pacers por 132-111. Esse foi um jogo que até começou equilibrado, né? Indiana conseguiu equilibrar, né? Ali o jogo no primeiro quarto, que uma correria absurda, né? Um ritmo muito acelerado dos 2 times ali no primeiro período. Só que depois disso, o Pacers não conseguiu mais acompanhar o Thunder. A defesa do Thunder começou a aparecer. E ofensivamente o Thunder, cara, pé embaixo o jogo inteiro. O Thunder só teve um quarto com menos de 30 pontos, que foi o primeiro. Em todos os outros passou dos 30, incluindo um quarto de 41 pontos, que foi o terceiro. Sai com mais uma atuação de 30 pontos, 33 pontos para ele. Luguin Dort aparecendo muito bem, a Isaiah Joe aparecendo muito bem, né? Os dois combinando para 11 bolas de 3. E no fim, o Oklahoma conseguiu aí sapecar 132-111, chegou a 62 vitórias na temporada. E Indiana sofreu sua 31ª derrota. Destaque do Pacers, acho que dá para falar que foi o Haliburton, né? 18 pontos. Mas, no geral, foi um jogo bem dominado por Oklahoma. E encerrando aqui, né, o nosso resumo da rodada, tivemos o Celtics vencendo o Spurs em San Antonio por 121-111. Vitória padrão para o Boston Celtics. Jogo sem muitas dificuldades. Celtics chegou a 55 vitórias, garantiu a 2ª colocação da conferência. Jason Tatum voltando bem, né? Existia uma preocupação sobre, porra, quanto tempo que o Tatum vai ficar fora. Ficou fora um jogo, né? Foi isso? Ó. Ficou fora um jogo. Voltou ontem, voltou muito bem, jogou 36 minutos, meteu 29 pontos, 10 rebotes, 8 assistências. Jason Tatum, que deve ter sido o cara que mais, né, conseguiu quase triple-doubles, né, na temporada. Impressionante como em todo jogo ele flerta com triple-double. Absurdo isso. E aí, cara, vitória tranquilinha, vitória padrão Celtics. Vitória fácil, vitória bem facinha pro Celtão. E aí, já emendando aqui o assunto, já que eu falei de Celtics, já vamos aqui pro bloco de notícias. E eu já quero comentar sobre essa notícia aqui que saiu, sobre uma possível troca, possíveis trocas, né, no elenco do Celtics. Eu traduzi aqui a matéria do Yard Barker e fala o seguinte, ó, vamos aqui. De acordo com Jake Fisher, especialista da NBA, né, insider da NBA no caso, Boston Celtics pode negociar Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. O Celtics foi vendido por 6 bilhões, é um time segunda linha, a tradução que tá errada. Dizem que Tatum e Brown e White são intocáveis em Boston. Aí tem as aspas do Jake Fisher. Os 2 maiores salários da liga estão monitorando impossíveis negociações futuras, Porzingis e Jrue Holiday. A temporada cheia de lesões de Porzingis após uma temporada de estreia incrível em Boston parece ser algo que o Celtics tem que considerar ao pesar suas opções neste verão. O grandalhão letão tem um salário de 30,7 milhões para 25-26 e pode surgir como dinheiro móvel. No vácuo, trocar KP por um jogador com contrato mínimo de 2 anos de serviço pode economizar cerca de 218 milhões em impostos para Boston, reduzindo seus encargos extras para apenas 63 milhões. Boston, que a partir de temporada que vem vai sofrer bastante com Luxury Tax, né? O contrato do Tatum e do Brown, que são os 2 maiores contratos da história da NBA, eles vão entrar em vigor. O do Tatum, né, vai entrar em vigor temporada que vem. E aí o Celtics vai estar pagando os 2 contratos mais caros da história da liga.
E aí, por conta disso, cara, o Celtics vai ter muitos problemas com o Luxury Tax. Até porque renovou com Porzingis, renovou com Holiday, renovou com Derrick White, renovou com Peyton Pritchard, renovou com os caras. E tinha que renovar mesmo, tá? Tinha que renovar mesmo. Mas as renovações custam caro. E aí o ponto do Jake Fisher... Deixa eu ver se você vai falar sobre... Aqui. Eu acho que não vai falar aqui na matéria. Mas eu li outras matérias falando sobre, onde o Jake Fisher fala que por talvez querer diminuir os seus gastos, com Luxury Tax e tal, porque assim, o cap da a NBA vai ser bem mais punitiva com os times que não respeitarem o cap nos próximos anos. E ela quer que os times não extrapolem tanto como o Celtics vai extrapolar a partir da próxima temporada. Já tá extrapolando, né? Mas a partir da próxima temporada, com o contrato do Tatum, aí o bagulho vai ficar louco. E aí, pra tentar evitar, né, possíveis punições e tal, Jake Fisher fala que o Celtics pode acabar tendo que cortar gastos. E aí ele fala, né, que o Porzingis pode ser movido pela questão do histórico de lesões e porque uma troca, né, dele pode economizar... Aqui, ó. Pode economizar 218 milhões de dólares em impostos, o que é uma quantia bem considerável. E ele também fala do Holiday, né? E ele fala o seguinte, abre aspas. As 3 temporadas de Holiday e os 104 milhões de dólares devidos depois dessa temporada parecem um contrato muito mais caro, dados os consideráveis desafios do segundo avental do Celtics e, portanto, podem torná-lo o mais lógico jogador de rotação de Boston para negociar. Além de White, Boston também tem Peyton Pritchard no meio de uma explosão como um dos principais candidatos a sexto homem do ano da liga, e um contribuidor em ascensão para ajudar a preencher qualquer futuro vazio de Holiday. Além disso, tem havido um otimismo tangível emanando do Celtics em relação ao desenvolvimento da escolha de primeira rodada Baylor Sherman, uma D-League Maine, nessa temporada para ajudar a suavizar qualquer golpe pós-Holiday. É que fala, né? Celtics está buscando seu segundo título consecutivo na liga, é um grupo liderado por Bill Chasholm, sócio-gerente da Symphony Technology Group, concordou em comprar a franquia por 6 bilhões. Ele fala, né, que o dono é um grande fã do Celtics e tal. E bom, aqui fala, né, que o Holiday também pode rodar por conta do contrato dele, né? Vai receber 104 milhões nos próximos 3 anos. É um jogador mais velho, é o cara mais velho desse time titular, né? Tirando o Al Horford, óbvio. Então, ele fala... E se o Celtics for cortar gastos, se o Celtics quiser cortar gastos, pode acontecer. Porzingis e Holiday podem aí, né, ser negociados. Assim, cara, é óbvio que no mundo ideal, o Celtics não troca ninguém, mantém todo mundo e, né, tenta talvez um tripit no ano que vem, né? Se ganhar esse ano, pode tentar o tripit no próximo ano. Porém, cara, essa questão aí do cap e da Luxury Tax é algo que realmente vai ser uma preocupação. Porque realmente a NBA vai ser bem mais punitiva. Ela já está sendo mais punitiva com os times que não respeitam o cap e vai começar a ser mais. E aí, nem todo mundo tá disposto a, né, por anos, ficar pagando uma fortuna em Luxury Tax. Nem todo mundo é o Joey Lacob do Golden State. Nem todo mundo é o próprio, né? Esqueci o nome do antigo dono do Celtics. Dono majoritário, esqueci o nome dele, desculpa. É alguma coisa com G. Enfim. Nem todo mundo é esses caras que, mano, gastam aí milhões e que se foda. Tem gente que, né, não quer gastar tanto assim. Então, realmente existe essa preocupação, existe essa possibilidade do Celtics ter que cortar gastos, que cortar salários. E realmente, cara, quando você olha pro elenco, o mais lógico é Porzingis e Holiday serem negociados. São 2 jogadores ruins? Óbvio que não, são 2 monstros, são 2 jogadores absurdos. São 2 caras que foram importantíssimos pro título e podem ser importantíssimos no título desse ano, se acontecer também. Porém, pelo fato da idade do Holiday e do tempo de contrato dele e o valor de contrato, 104 milhões por mais 3 temporadas, e por ser um cara que com certeza vai atrair muito interesse no mercado, qualquer time que tá, né, buscando se colocar na briga por título, qualquer time que tá meio que naquela de,
pô, falta só uma peça pra brigar por título. Tipo o Houston da vida, tipo o Indiana da vida. Esses times, eles vão atrás do Holiday. Isso é um fato. Isso é um fato. Assim como o Celtics foi atrás do Drew Holiday quando ele ficou disponível. Então, a vasta oferta que vai ter por ele, aliada ao seu salário, ao seu tempo de contrato e à sua idade, faz do Holiday realmente um possível ativo, né, uma possível moeda de troca pro time na próxima temporada, assim como o Porzingis. O Porzingis, ele é uma boa moeda de troca por conta do seu contrato expirante. O Porzingis vai ter um expirante para a próxima temporada, na próxima temporada, né, vai ser contrato expirante, vai ser o último ano dele. Ele vai ganhar, até anotei aqui, ele vai ganhar 30,7 milhões em 25-26, vai ser o último ano dele de contrato. Então, qualquer time que queira abrir espaço no cap para 26-27, queira se livrar de contrato para abrir espaço ali no teto, mano, trocar pelo Porzingis vai ser uma ótima. Vai ser uma ótima para esses times aí que querem abrir espaço, para times que querem tancar. Esses times vão atrás do Porzingis e vão chegar oferecendo pique, vão chegar oferecendo contratos também baixos, que é o que o Celtics vai buscar numa troca por esses caras. O Celtics não vai buscar caras, um cara pica por Holiday e por Porzingis. Não, o Celtics vai buscar contratos, né, expirantes, contratos baixos para liberar espaço na folha para diminuir, né, aliviar um pouco as multas, né, por exceder o teto. Então, eu acho que existe sim essa possibilidade. Óbvio, não dá pra cravar nada. Mas eu acho que a possibilidade existe. E se por acaso o Celtics realmente quiser dar uma aliviada nas contas, Porzingis e Holiday são os dois mais óbvios a serem negociados. Derrick White é impossível o Celtics negociar. Eu acho impossível o Celtics abrir mão do Derrick White. Tatum e Brown nem se fala. Pritchard tá em ascensão. O Horford vai... Talvez o Horford se aposente depois dessa temporada. É o que tudo indica, né? Então, realmente, pensando nesses caras de contrato caro, Holiday e Porzingis são os que mais fazem sentido. Você, torcedor, qual que é o seu sentimento em relação a isso? Você acha que, pô, vale a pena pra ter um pouco mais de respiro financeiro trocar os dois, ou você acha que o novo dono tem que tacar o foda-se, pagar a multa pra caralho e que se dane? Claro, isso é uma decisão que vai partir do cara, né? Fazer conta com o dinheiro dos outros é fácil. Mas qual que é a sua visão sobre isso? E se caso realmente o cara quiser dar uma aliviada nas contas, dar uma aliviada na Luxury Tax, você trocaria por Porzingis e Holiday ou só um dos dois? E se for um dos dois, quem seria? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? E aí, cara, a outra notícia que eu separei aqui é sobre o nosso querido Domantas Sabonis. E a notícia o rumor, né, é de que o Kings pode trocar, pode negociar Domantas Sabonis. Vamos aqui ler a matéria. Matéria aqui também traduzida, tá? Traduzir aqui o site. Sacramento Kings está com 36-37 na temporada, faltando apenas 9 jogos para os playoffs, apenas um jogo à frente do 11º colocado Phoenix Suns, e está cada vez mais perto de ser eliminado do torneio play-in. Kings perderam 8 dos últimos 11 jogos e estão desmoronando no pior momento possível, já que uma off-season movimentada pode estar à frente deles. Claro, os Kings demitiram o técnico Mike Brown e negociaram o armador estrela De'Aaron Fox, colocando pontos de interrogação em torno da direção da franquia. A incerteza pode levar a mais mudanças durante o verão e na próxima temporada, com outro jogador estrela potencialmente entrando no mercado de negociações. Brett Siegel, do Clutch Points, relata que Domantas Sabonis poderia potencialmente solicitar uma troca se os Kings não estiverem caminhando em uma direção correta. Abre aspas. Muitos na liga estão se preparando para a possibilidade do Kings se tornarem grandes vendedores antes do prazo final de negociação da NBA de 2026, em fevereiro, que provavelmente resultaria em Sabonis solicitando uma troca caso uma direção clara não apareça. Então, segundo o Brett Siegel, existe aí uma chance do Kings negociar o Domantas Sabonis. Ele fala do Sabonis pedir uma troca.
Se ele perceber que as coisas não estão caminhando do jeito certo, se ele não ficar satisfeito com a direção que a franquia estiver tomando, o Brett Siegel fala que o Sabonis pode solicitar uma troca, e aí vários times com certeza demonstrariam interesse. A questão aqui, gente, é que tirar o Sabonis do Kings não vai ser fácil e não vai ser barato, né? O Sabonis, além de ser uma estrela, né, um dos melhores jogadores da posição, ele é um cara que, mano, vai receber nas próximas 3 temporadas 140,3 milhões de dólares. Ele tem contrato até 2028, bichão. E aí você bater um salário desse numa troca não é fácil. E outra, se o Kings trocar o Sabonis, o Kings vai querer boas picks de draft. Pelo menos na teoria, né? Pelo menos na teoria. E aí, quantos times teriam essa bala na agulha pra igualar esse salário do Sabonis, que é um salário alto, na troca, e oferecer picks de primeira rodada? São poucos. São bem poucos. Ó, de cabeça, assim, eu pensaria num Houston, eu pensaria em San Antonio. Pô, um garrafão Sabonis ou Embanema seria coisa linda. Mas aí, né, pô, trocar, né, o Kings trocar 2 caras pra San Antonio é uma loucura, né? Trocar o Fox, trocar o Sabonis pra San Antonio é doideira. Cara, o Lakers eu acho que não tem isso, né? Não tem muita pique também. Quem de salário alto o Lakers vai oferecer, pô? Luka, LeBron, não vão. Reeves também não vai. Então acho que o Lakers não estaria nessa brincadeira. O Phoenix, né? Tem Kevin Durant. Poderia, talvez, tentar uma troca. Acharia bem interessante, inclusive. Não sei se seria bom pro Durant ir pra Sacramento, né? Mas seria interessante esse Phoenix com Booker, Sabonis. Seria um time bem legal. Oklahoma tá sempre nessas discussões, mas eu não acho que o Oklahoma faria uma troca desse tamanho. Até porque o Oklahoma já tem Chet, tem Isaiah Hartenstein, tem, claro que o Sabonis é melhor do que os dois. Mas assim, daqui 2 anos, eu acho que o Chet pode se tornar um jogador melhor do que o Sabonis, eu acho. Então eu não acho que o Thunder faria uma troca desse tamanho pelo Sabonis. Por um Kevin Durant, eu até vejo o Thunder fazendo. Por um Sabonis, não sei. Todo respeito ao Sabonis, mas eu acho que o Thunder faria isso. Tem Dallas aí, talvez, não sei. Dallas tá sendo ligado até ao Kevin Durant, né? Sim. E tem esses times aí, cara. Eu acho que se o Sabonis for trocado, ele vai sim movimentar muito o mercado. É um jogador que entra no time e muda o time. Ele tem essa capacidade. Mas eu não sei, cara. Eu não sei se Sacramento trocaria o Sabonis agora, não. A menos que o Sabonis peça pra ser trocado, eu não vejo o Kings colocando o Sabonis no mercado por vontade própria. Só se ele pedir mesmo. É a minha visão. Tá com o Lavine agora, tá com o DeRozan. Eu não veria sentido no Kings, por vontade própria, trocar o Sabonis. Agora, se ele chegar e pedir troca, não tem o que fazer. Vamos ver. Brett Siegel fala que existe essa possibilidade. Fica de olho. Off-season aí promete ser bem movimentada, hein? Bem movimentada mesmo. Mas bom, essas eram as notícias que eu queria trazer. O programa de hoje também é isso, tá? Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Agradeço muito a todos que assistiram, né? A todos que estiveram comigo nesse domingão. Obrigado mesmo. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Não sei se eu vou postar pós-jogo hoje. Tô querendo dar uma descansada no domingo, mas talvez eu apareça por aqui na madrugada, mas não é uma certeza. O que é certo é que amanhã, segunda-feira, estarei aqui com mais uma edição do Switch TV Show, comentando sobre todos os jogos de hoje. Então amanhã eu tenho um compromisso firme com você. Na madrugada, não sei, mas amanhã à tarde, conta comigo, estarei aqui com mais uma edição desse programa maravilhoso. Me despeço de vocês, grande abraço, beijo no coração de todos e tchau!